Será que a Solana morreu depois de todos os acontecimentos que envolveram a FTX? Nesse vídeo eu vou explicar as principais consequências do ocorrido, os possíveis impactos na rede da Solana e quais que seriam aí as possíveis escapatórias para a gente responder a pergunta se a Solana no futuro pode ter algum valor ou não. Agora, se você não sabe o que aconteceu com a FTX, sugiro fortemente que você assista esse vídeo aqui que a gente explica brevemente com vários detalhes o que aconteceu. Então vamos lá, começando a nossa explicação, a gente fez esse desenho aqui para que vocês entendam a relação da Solana com a FTX. Então, a Solana tem uma relação muito íntima com o Sam, SBF, grande fundador aí da FTX. E o primeiro impacto que a gente pode listar diretamente com o ocorrido da FTX para a Solana foi a perda dos investidores. Vários desses investidores do protocolo eram investidores iniciais relacionados com a FTX, como por exemplo a Jump, a Sequoia Capital, a Multicoin, o Intermute, BlockFi, Celsius, Voyager, Crypto.com e vários outros investidores muito relevantes que também foram impactados por conta desse movimento que ocorreu com a FTX. Consequentemente, também impactado na Solana. Outro ponto importante, perda de liquidez. Por que isso é importante? Todos os Bitcoins e Ethereum da rede eram emitidos pela própria FTX. Então a gente teve um problema de liquidez muito grande dentro dos aplicativos ali da Solana. Terceiro, o potencial fim do dinheiro. Por quê? Sem novos projetos, perda de confiança, perda do objetivo principal também da rede para a criação de novos projetos tecnológicos, que foi um baque muito grande para esse protocolo e, consequentemente, muitos investidores pararam de ter aquela visão positiva para a Solana com foco no longo prazo. Consequentemente, tivemos também uma forte evasão de capital, investidores liquidando suas posições, tentando tirar o dinheiro mais rápido possível dentro dos aplicativos da Solana. E isso, por exemplo, teve uma consequência como o fim de várias pools de staking ali dentro. E é importante que a gente entenda esses pontos, porque esses pontos são extremamente relacionados nas propostas de valor de uma rede em blockchain. Então, essa rede ela precisa ter bons investidores, ela precisa ter ali um foco no longo prazo, bons desenvolvedores, capital ali dentro também. Então, não adianta nada uma rede ali estar se desenvolvendo até, mas também não tem ali investidores, liquidez suficiente dentro da sua rede para que os aplicativos e que para ela tenham uma real utilidade dentro do nosso mundo. Então, a gente pode ver que essas consequências impactam fortemente toda essa estrutura por trás da Solana. E agora, descendo aqui nosso cardzinho, eu vou mostrar para vocês algumas consequências diretas em aplicativos dentro da rede da Solana. O primeiro delas, Solend, uma das principais plataformas de empréstimos descentralizados ali dentro da rede. A gente teve vários outros problemas gravíssimos, como por exemplo, problemas aí com oráculos, informações da rede, a funcionalidade. Então, o aplicativo aí da Solend foi extremamente prejudicado com essa situação da FTX. A Cero, uma das principais DEX do ecossistema, também ficou sem liquidez para as operações ali dentro. Inclusive, os próprios membros da comunidade da Cero até sugeriram um possível fork para que esse protocolo seja de forma segregado aí da FTX e, consequentemente, isso fosse coordenado pelos próprios usuários. Então, um processo que não é nem um pouco trivial, que trouxe também um pouco mais de receio aí para os investidores por trás da rede. Outro exemplo clássico, a Crypto.com, uma das principais corretoras centralizadas de cripto mundo, também fez o bloqueio de saques da rede da Solana, o que também impacta diretamente no protocolo. Por fim, a gente ainda tem poucas posições ativas, como eu falei, uma evasão de capital muito grande dentro dos aplicativos, dentro do uso da rede da Solana, que faz com que vários ali aplicativos não tenham tanta utilidade quanto tinham antes. A gente pode ver que foram várias as consequências diretas da FTX na blockchain da Solana. E a pergunta que nos fica é a seguinte: será que um dia a Solana pode se recuperar e o token que caiu bastante pode dar um retorno atrativo no médio e longo prazo? Antes de responder essa pergunta, eu vou convidar vocês a acompanhar o BG Crypto Pro, nossa comunidade em que a gente fica acompanhando esses tokens em tempo real com os principais acontecimentos. Inclusive, lá na nossa comunidade, quando aconteceram esses acontecimentos, a gente zerou nossa posição em Solana e estamos acompanhando em um primeiro momento. Se no futuro a gente vai voltar ou não para essa posição, sugiro que você entre e conheça o BG Crypto Pro. Mas, já adiantando o que a gente está olhando para a Solana daqui para frente, a gente tem que responder essa pergunta de como que ela pode se reerguer. E os pontos principais: tecnologia, estrutura monolítica, ter aí uma retomada de sua estrutura de DeFi e também buscar novos parceiros para incentivar o desenvolvimento da rede. Então, novos parceiros, principalmente de Venture Capital,
para outros projetos ali dentro da rede, o que agora não parece que é uma coisa tão trivial para a Solana conseguir. Lembrando que esses pontos são essenciais para a gente entender a enxerga de um valor, de um protocolo no médio e longo prazo. Então uma rede, uma blockchain, ela precisa ter usuários, ela precisa ter liquidez, ela precisa ter aplicativos para que as pessoas utilizem a rede e isso gere uma demanda por aquele token e consequentemente reflita no potencial de valorização para aquele token. E é importantíssimo que a gente entenda isso. E outro ponto importante, a gente tem que entender preço. No momento atual, quando a gente está gravando esse vídeo, eu falei que a gente optou por zerar a nossa posição em Solana, mas isso não quer dizer que a gente não pode voltar no futuro. A gente vai ver esses dobramentos, vamos ver como que vão se dar essas questões da tecnologia, do uso da rede e também entender o preço. Lembrando que da mesma forma que no mercado financeiro tradicional a gente olha para o preço dos ativos, a gente tem que olhar para o preço dos tokens também. Então pode chegar a algum nível de preço em que a gente enxerga que a Solana tem um nível de risco-retorno atrativo para a gente ter alguma posição ou não. Cenas para os próximos capítulos. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar aqui alguns outros projetos que consequentemente podem se beneficiar com esse problema ocorrido na Solana. Alguns para vocês ficarem de olho: Aptos, Sui e Near Protocol. Esses protocolos são, em tese, concorrentes da Solana e com a queda e a piora das condições ali dentro da rede da Solana, podem acabar ganhando força porque eles demonstram aí características semelhantes, vamos dizer assim. Então a gente tem a Aptos, a Sui e a Near que vale a pena a gente ficar de olho. Além desses protocolos, eu também gosto muito particularmente da Chainlink. A gente fez esse vídeo aqui em que eu falo mais detalhes o porquê o potencial da tecnologia da Chainlink pode ser muito interessante para o médio e longo prazo. Clica aqui e assista.